cena. Especificamente no dia 13 de junho foi uma noite onde a polícia perdeu totalmente o controle e mostrou de fato a sua função política dentro de um estado que não privilegia direitos, né? Dia 13 de junho foi uma noite onde eu fui atingido por uma bala de borracha no olho. Eu perdi a visão do olho naquela noite e, na verdade, centenas de outras pessoas também ficaram feridas na ocasião. Eu acabei saindo com o pior trauma daquela história. Hoje, o que nos resta é contar a história, né? 3 anos depois. É um filme que dificilmente eu vou esquecer. Lembro de ter chegado, né, à Praça Ramos de Azevedo e era por volta de umas 6 e pouquinho, já no início da noite, e o movimento já estava prestes a sair, né? Lá foi o ponto de encontro e eu lembro perfeitamente assim, a multidão, né, seus cartazes, o clima pesado que estava no ar, porque a manifestação, né, o movimento Passe Livre já estava sendo muito reprimido, né, não só pela polícia militar também, mas também pela própria imprensa, né, que fazia um papel ali durante aquele período de condenação, né, às lutas sociais, à reivindicação de uma melhoria de transporte. Então eu lembro perfeitamente tanto dessa tensão, né, quanto presencialmente dos passos que eu dei naquela noite. E é difícil esquecer porque aquela noite foi onde eu senti a pior dor da minha vida, né? Onde eu senti assim um peso da violência, onde eu senti que a violação dos meus direitos foram muito explícitas, né? Então é difícil esquecer aquela noite. Mesmo 3 anos depois. Eu estava trabalhando, né, eu sou fotojornalista e eu estava fotografando aquela noite e eu fiz uma fotografia da tropa de choque que estava, né, trabalhando na manifestação e eu sei de onde o tiro veio. Eu não posso apontar para o rosto de uma pessoa. E isso também não faz tanta diferença, né, porque o policial militar, ele entra numa academia, ele entra numa escola onde a cabeça dele é formada única e exclusivamente para atuar como agente defensor do Estado, né? E não dos direitos da população e da sociedade, né? Então não faz tanta diferença qual foi o cidadão policial que me atingiu. Mas é muito claro que é uma ação do Estado, né? Onde o Estado precisa ser responsabilizado pela ação desse sujeito. Esse Estado tem rosto. Tem. E o rosto dele é o rosto do governador, né? É quem governa, é quem dirige, é quem conduz as políticas para a sociedade. E hoje, se nós temos uma polícia militar, que eu estou usando só um exemplo, né, de ação em manifestações. Se a polícia militar vai para uma manifestação armada, né, vai para reprimir, e nós temos um governador que claramente, ele reproduz que a polícia sempre está certa nessas ocasiões, então o rosto dessa violência é o rosto do governador, né? E na ocasião, em 13 de junho, o Alckmin, em geral do Alckmin, conduziu a ação da polícia, né? Ele defendeu, e assim como os policiais militares com cargos mais altos também defenderam a postura. Então, se for para dar um rosto para a violência que eu sofri, é o rosto do governador. Eu tenho que provar que eu sou vítima, né? Eu perdi um olho, perdi a visão, minha vida mudou completamente, ainda eu tenho que ir na justiça e provar e lutar contra o Estado para que ele reconheça o seu erro. Em 2013 mesmo, eu entrei com um processo judicial, né, para que o Estado seja culpado pela sua ação,
E, infelizmente, a única forma que se tem hoje no Brasil de reivindicar os direitos, de que o Estado assuma a sua culpa, é entrando com processo judicial e pedindo indenização física e moral, né? Na ocasião, meus advogados pediram que o Estado tivesse uma antecipação de tutela, né, financeira para mim, porque eu não tinha condições de pagar os custos hospitalares que me atenderam, medicamentos, enfim, tudo que eu precisei na ocasião para me recuperar fisicamente. E o Estado negou. De bate-pronto, o Estado negou. E o que restou é apenas um processo na Justiça, solicitando essa indenização de dano moral e físico, que até hoje não houve nem sequer uma primeira audiência. Então, é o que eu chamo de o segundo ato de violência. O primeiro foi a violência física que a Polícia Militar me causou, e o segundo é o Estado não reconhecendo esse erro. Eu não gosto, na verdade, de alimentar um sentimento de ódio, sabe? Mas também não dá para ter perdão. Na verdade, o Estado tem que ser culpado, tem que reconhecer o erro que ele fez em 2013 e tem que ser culpado sim, não tem perdão. Minha resposta que eu tenho hoje para o Estado é que 3 anos depois eu estou aqui, ó, firme, forte e lutando pelos meus direitos, porque bala de borracha cega, mas ela não cala. E eu vou continuar fotografando sempre.